Quase todas as pessoas do mundo já parou em algum momento da sua vida para se imaginar cego. Creio que isso já tenha ocorrido com você também. Eu já pensei sobre isso. E se eu fosse cego? Como poderia saber que forma tem um rosto humano? O que é considerado beleza da forma que eu ouço falar? Como é a praia vista de longe? E a televisão? Como são suas formas? Como acontece a imagem dentro dela? Creio que seria muito embaraçoso seguir pensando sobre isso. Poder ver é uma das melhores coisas das quais nós temos que agradecer sempre por possuir. Aí eu pergunto, você enxerga bem? Bom, por melhor que seja a sua visão, a minha visão, ou até mesmo a visão de toda a humanidade, nós nunca enxergamos bem, pois nossa visão depende de fatores externos. E só há um meio de superar isso. Siga assistindo que você vai saber qual. Para o melhor entendimento, vamos chamar esse desenho de A Realidade. Agora preste bem atenção no círculo vermelho. Ele representa a verdade. Ou seja, o círculo vermelho com os círculos brancos em volta simbolizam a realidade. E o círculo vermelho em si representa a verdade. Estamos entendidos? Já que estamos entendidos, vamos então passar a destacar a verdade. Aqui está ela. Lembre-se que a verdade será sempre a verdade. Agora, o que norteia essa verdade? Vamos ver. A televisão, a escola, a religião, o rádio, os jornais e, por último, a internet. Então significa que a verdade, ela existe de acordo com essa realidade que a contorna. Você está me entendendo? Ou seja, a verdade em vermelho é moldada pela realidade que nos cerca. A TV em primeiro lugar, porque é o que mais nos afeta, é a televisão. A escola, onde nós aprendemos o comportamento o qual os senhores do mundo querem que nós aprendamos. As religiões, cada um tem a sua. O rádio, o jornal e até mesmo a internet. Pois bem, já sabemos que a verdade, ela está moldada por esses fatores, por essa realidade que está ao redor da verdade. Preste bastante atenção que eu vou te fazer uma pergunta. Qual verdade é maior que a outra? A verdade da direita ou a da esquerda? Ou seja, o círculo vermelho. Qual é maior que o outro? Parece incrível. Mas a verdade sempre vai ser a verdade. O que atrapalha a visão da verdade é a falsa realidade que está ao redor dela. Por isso imaginamos que a verdade da esquerda é menor do que a verdade da direita. Mas há uma verdade. E essa verdade não se modifica. Apenas ela é obscurecida ou moldada por uma realidade que é nos apresentada. Você está entendendo? Neste exemplo que acabamos de dar, a bolinha vermelha sendo a verdade e as demais bolinhas brancas representam os dispositivos retardatários, intelectuais e espirituais que nos deixam alienados e nos cooptam a aceitar valores impostos por forças que não podemos nem imaginar. Ou até podemos, mas achamos que na verdade são meras histórias, coisas de filmes ou de livros para nos entreter enquanto estamos ocupados demais com o nosso trabalho que acaba nos sugando, com uma péssima qualidade de ensino, ou com o futebol, ou até mesmo com o que irá acontecer no próximo capítulo da novela. São, na verdade, formas de ocupação que, infelizmente, não acrescentem nada na nossa vida e nos deixa em estado completo de alienação, mas que está além de distrair a sua cabeça. Além disso, impede também de desenvolver um senso crítico do que está ao seu redor. E no final, inconscientemente, estamos nos tornando mais e mais dependentes deste tipo de desinformação
de distração, de entretenimento. E o que é pior, desde nossa infância, fomos condicionados mentalmente a isso. E ficamos, desde então, limitados no intelecto e no espírito. Esses parâmetros são impregnados em nossa mente, primeiro inconscientemente, pelos nossos próprios pais. Ainda pequenininhos, pela televisão. E depois, pouquinho maiorzinho, pela escola. E assim por diante. Ou seja, não possuímos uma capacidade própria de autoanálise de nós mesmos ou do mundo que está ao nosso redor. Apenas aceitamos o que é imposto. Um bom exemplo é o ensino, que dificilmente nos faz refletir sobre determinadas questões, mas apenas recebemos as informações e as reproduzimos, as transportamos para o papel. E a nossa capacidade de progredir nos estudos não está relacionada à nossa capacidade de refletir ou de analisar, mas na capacidade simplesmente de repetir. Ou seja, para não repetirmos de série, temos que aprender a repetir direitinho. Isto é, repetir o que nos foi dito. Você já deve ter ouvido essa frase. Todo mundo sabe disso, meu amigo. Bem, por que todo mundo sabe disso? Bem, é porque o sistema é controlado pelo que chamo de repetidores. Há pessoas em situação de poder e influência que apenas repete o que outra pessoa lhe disse. O médico repete o que foi dito na escola de medicina e que os farmacêuticos lhe dizem. Professores repetem o que eles aprenderam nas escolas e na faculdade. E eles repetem aquilo à próxima geração. E os maiores repetidores são os que se consideram jornalistas. O David consegue passar muito bem essa questão de sermos meros repetidores. E até mesmo porque desde a infância, desde o primeiro ano, nós já começamos a aprender a repetir. Só assim passamos de série, só assim concluímos nossos estudos. Ou seja, isso nos acompanha a vida toda. E essa nossa inabilidade de enxergar nos mantém em estado de ignorância e nos faz até mesmo crer que já sabemos de tudo aquilo que é necessário que se saiba. É por isso que se diz que a sabedoria do homem é, na verdade, loucura. Nós, humanos, somos muito mais complexos e muito mais poderosos do que nos ensinam. E para nos controlar e limitar essa capacidade, se utilizam de dois processos básicos, o processo físico e o mental. Vamos ao processo físico. Já bebezinho, nos aplicam, sem consentimento ou não dos pais, mais de 20 vacinas, sendo que nossos avós nunca as tomaram e viveram bem mais que essa geração. Além disso, diversos estudos comprovam que essas vacinas contêm elementos capazes de debilitar a capacidade de raciocínio de todos os indivíduos e emburrecer as pessoas a cada geração, a fim de que, mesmo com o crescimento populacional, consiga se controlar cada vez mais pessoas de acordo com esse crescimento. Começa então pelas vacinas, mas não param nelas. Todos os alimentos passam pelo controle dos senhores do mundo, através da Organização Mundial de Saúde, que foi criada por eles. E todo alimento na área da agropecuária passa por eles. Assim, a ração do gado que fornece carne para o mundo, as suas vacinas são autorizadas de acordo com o certificado deles. Eles, portanto, podem adicionar qualquer tipo de substância prejudicial que passe, então, para o animal e que depois passe para os seres humanos, já que nos alimentamos deste animal. Assim também ocorre com os vegetais e com os remédios, tanto que tomamos remédios receitados pelos médicos, que muitas das vezes, e muitos deles, são assalariados pelos laboratórios para vender seus produtos. Pelos remédios que são diluídos na água, também no ar, através dos rastros químicos, que também têm a mesma função dos alimentos, ou seja, nos debilitar, nos emburrecer. Não bastando o controle mundial sobre o que comemos, eles, os senhores do mundo, agora estão preocupados também com o que plantamos nos fundos das nossas casas, até mesmo com as galinhas
que criamos naquele galinheirozinho lá nos fundos. E até isso vão controlar através do Codex Alimentários, que entra em vigor a partir do dia 31 de dezembro de 2009. Esse é o processo físico. E quanto ao processo mental? Você já viu aqui o exemplo. TV, escola, como os demais que foram aqui representados pelas bolinhas brancas. A TV, que é a mais forte ferramenta do sistema, por exemplo, ela tem um vasto poder de induzir desejos que partem desde a ideia do materialismo desenfreado, até mesmo ao gosto, à luxúria, a sermos amantes de um falso poder que jamais iremos alcançar. Mas quem é esse sistema? Quais são seus objetivos? Quem criou o sistema? Antes de tudo, devemos saber qual a definição de sistema. Sistema: conjunto de elementos entre os quais haja alguma relação, disposição das partes ou dos elementos de um todo coordenados entre si e que formam estruturas organizadas. Reunião de elementos naturais da mesma espécie. Método, plano, modo, jeito, modo de governo, de administração, de organização social. O sistema é tudo que está à sua volta, tudo que foi criado ou que existe e que te mantém inserido dentro dele. É um mundo regido pelas leis regras, sendo produto direto das instituições governamentais. Ele se manifesta sob diversas formas, como por exemplo a religião, as instituições financeiras, o ramo de entretenimento, o governo. Estas são algumas das formas na qual o sistema se manifesta. O sistema é baseado no poder, na imagem, no medo. Ele não tolera questionamentos e odeia quem consegue ser ele mesmo. Ele cria dependentes e os controla. Faz com que você viva em um mundo que acha que vive ou tenta viver. O sistema força o indivíduo a se programar desde o seu nascimento e a se tornar um escravo. Mas o escravo, de uma forma bastante sutil, imperceptível, não como no tempo dos escravos que nós já conhecemos. Vale dizer que a imposição pelo medo vem desde a antiguidade. Podemos colocar os egípcios, os gregos, os romanos, os ingleses, os americanos e tantos outros. Cada um deles fez uso da força e da repressão, como por exemplo Napoleão, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin, tantos outros. Ou pela força ou pela autoridade divina, como faziam por exemplo os faraós, que alegavam serem Deus na terra, ou ainda como os imperadores romanos. Em parceria com a Igreja Católica, eles colocavam o rei com ligação direta com Deus e privavam o povo de adquirir qualquer tipo de conhecimento. A tudo que o povo queria classificar como um novo conhecimento, eles taxavam de heresia e assim mataram muitas pessoas. E hoje em dia, será que essa imposição não existe mais? Vasculhando esses pensamentos, acabamos vendo que a realidade em que vivemos, e essa que ora você está descobrindo, é terrível. Mas a Matrix é real. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, o paladar ou o tato. Uma prisão para sua mente.
Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Do que você necessita? O sistema dita que o consumo por quinquilharias e inutilidades é um sinal de status. E acabamos por interpretar isso como sentido da vida. Desenvolvemos então um gosto pelo materialismo. Hoje não é mais necessário uma lei marcial de caráter ditatorial ao estilo passado de Napoleão, Stalin e tantos outros. Você já é oprimido pelas próprias pessoas que possuem uma opinião pré-definida. Agora imagine que você comece a enxergar o que está por trás do véu da ilusão e não se contente mais com a margem do rio e que você queira agora se aprofundar nele. Será que você seria capaz de suportar que certas verdades são devidamente maquiadas para que se pense que é apenas conto da carochinha? E o que você faria se percebesse o quanto isso influenciou a ser o que é? Ver os outros ainda vivendo dentro desta ilusão e ficarem mais e mais dependentes dela a cada dia, como se fosse uma droga. E você tentando alertá-los da mentira que eles estão vivendo, mas eles te ridicularizam, te chamam de conspiracionista, de maluco, de imbecil, ou uma outra pessoa frustrada na vida. Afinal, as pessoas que vivem nessa mentira inconscientemente criam uma defesa mental em prol de se defender, de defender o seu mundinho, sem se dar conta do que está acontecendo ao seu redor. Aceitamos os valores e mudamos de acordo com a vontade deles, através da mídia, do entretenimento ou até do senso comum. Mas parcialmente sabemos ou sentimos que existe algo errado. Mas muito de nós perdemos a autonomia dos nossos próprios atos e deixamos tudo isso nas mãos deles, porque eles suportam a culpa bem melhor do que nós. E quantos de nós já ouvimos alguém dizer assim: a culpa é do governo? Não é verdade? Será que não temos grande parte desta responsabilidade? Uma pessoa condicionada acredita que já existe muita responsabilidade para ela, como, por exemplo, a sua carreira, os seus estudos, o futebol ou o shopping no final de semana, e por aí vai. Então podemos dizer que por mais que esse sistema, ou seja, o governo, religião, entretenimento, educação, leis, por mais que ele seja falho, nós alegremente damos nossas rédeas para ele. E ele nos cria como bebês, ou como eles costumam mesmo se referir a nós, como gado. E aí o fardo pesa. E então nos são fornecidos esses mecanismos para nos distrair, como se distrai um rato de laboratório. Até mesmo para que esse rato espere chegar a sua hora. Assim, não percebemos o que está à nossa volta. Entra uma semana, sai uma semana, descanso, final de semana, trabalho segunda-feira, deveres escolares para cumprir, reuniões, contratos, tarefas, enfim, corre-corre natural do dia a dia. Enquanto nós estamos no nosso corre-corre, os senhores do mundo também estão no corre-corre deles, trabalhando para implementar a sua agenda global, ou pelo menos mais uma etapa dela. Dia 31 de dezembro de 2009 é uma data importante para eles. Será nesta data, quando você, quando eu, quando a maioria dos moradores da Terra estiverem reunidos com as suas famílias, talvez na ceia do preparativo para o Réveillon, na virada de 31 para dia 1º, neste momento estará entrando em vigor o Codex Alimentário. Você veja, nós estaremos na ceia, nos alimentando, e neste exato momento estará sendo colocado em prática o Codex Alimentário, o Código da Alimentação, um conjunto de leis que vai a partir de então reger a alimentação.
Será no Brasil? Sim, também no Brasil. Mas não somente no Brasil, no mundo todo. Se você parar para observar, meu amado, você vai ver que o governo mundial já existe, não é de hoje, está em pleno vapor e nós já o obedecemos há muito tempo. Porque o Codex Alimentário será somente mais uma lei que todos os países signatários vão referendar, mas que não vem de autoria de nenhum deputado do nosso país, de nenhum senador, nem mensagem de governador, nem de prefeito, muito menos do presidente, não é decreto, não. É a cartilha que vem dos senhores do mundo. E aí, os países referendam essa cartilha. O Codex Alimentário é apenas mais uma das inúmeras leis que nós já obedecemos. E uma também das inúmeras que agora, num processo mais rápido de implementação, vão estar chegando para nós obedecermos. Só que, meu amado, há de se refletir muito quanto ao Codex Alimentário, porque ela influi diretamente naquilo que nós somos. Por que influi no que nós somos? Porque existe a cadeia alimentar e o homem é considerado que o homem está no topo da cadeia alimentar. Ou seja, o boi come lá, deveria comer o mato, né, o capim, talvez, a erva, mas come a ração, que é feita da erva, que passa pelo crivo deles. Eles é que garantem a qualidade, é mole. Depois nós comemos o boi. Então a energia, e juntamente com a energia, os venenos que foram colocados no boi, através da ração, através da vacina, que vão ficar então sendo a própria consistência do boi, vai depois passar para nós humanos, que comemos esse boi, essa carne de boi. E aí, meu amado, a situação fica muito difícil, porque o Código Alimentar, o Codex Alimentário, ele não vai incidir só sobre a carne que aquele criador de gado cria, não. É sobre toda a criação e plantação, inclusive o que você planta, o que você cria também. Quem deu o alerta sobre a implementação do Codex Alimentários foi a nutricionista doutora Rima Leibel, da Fundação de Soluções Naturais dos Estados Unidos. Em 2005, ela publicou um vídeo em que ela fazia essas denúncias quanto à questão do Codex Alimentário, que estava sendo preparado nos bastidores, esse conjunto de leis, para ser implementado de surpresa a partir de 31 de dezembro de 2009. Vamos assistir a um trecho desta explanação da nutricionista, a doutora Rima. Absolutamente nada do que eu vou dizer a você é exagerado ou imaginado. Tudo isso que estou falando a você está documentado. Quem controla os alimentos controla o mundo. Bem, eles disseram em 1962 que estavam trabalhando duro para a implementação mundial do Codex Alimentários para 31 de dezembro de 2009. Aqui vai uma explicação sobre isso. O Comitê do Código Alimentário está sendo administrado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e também pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Eles financiaram o Codex e estão executando a pedido da ONU. É como se um fosse o pai e o outro a mãe do Codex Alimentário. Em 1994, o Codex, desconhecido praticamente aqui nesse país, sem aviso nenhum, declarou seu direito de seguro intelectual e declarou que os alimentos eram tóxicos, eram venenosos. Conforme o Codex, cada vaca em todo lugar do planeta deveria ser inspecionada e tratada geneticamente com um hormônio recombinado de crescimento de propriedade da companhia Monsanto. Mais que isso, de acordo com o Codex,
Cada animal usado como comida no planeta deve ser tratado com antibióticos subclínicos e com hormônios exógenos de crescimento. Se observarmos os números, segundo a Organização Mundial de Saúde e a FAO, estimadas na predição epidemiológica, eles predisseram, não eu, que só a carência de vitaminas e minerais, quando se estabelecer a implementação global em 31 de dezembro de 2009, resultará em um mínimo de 3 bilhões, com B de bola, de bom, de bilhão de mortos. 1 bilhão de mortos por fome. E já que esta gente não está capacitada economicamente desde o ponto de vista das grandes empresas, sem dúvida, os outros 2 bilhões poderiam morrer por enfermidades provenientes de desnutrição. E quem viverá? Provavelmente as pessoas com saúde suficiente e com recursos para ter suas próprias provisões alimentares, com alimentos e nutrientes limpos. Por isso precisamos de ajuda, porque o despertamento do povo americano é o que literalmente pode salvar a população de todo o planeta. Eu gostaria que você analisasse junto comigo um vídeo que eu vou colocar agora, em que a Globo gasta um horário precioso no Fantástico. O horário no Fantástico, para você ter uma ideia, é caríssimo. E gasta para poder desmentir um boato bobo que está ocorrendo no planeta, de que o World Trade Center foi um serviço interno. E a Globo é um boato tão bobo, que a Globo se preocupa em desfazer esse boato e falar para o povo a verdade, porque ela é a dona da verdade absoluta. Então o que eles fazem? Pegam um período de tempo que eles cobram caríssimo por esse período de tempo e utilizam para poder ridicularizar, para poder descartar, para poder falar qualquer coisa que menospreze, né, a realidade do que foi a derrubada do World Trade Center por parte do sistema de governo que governa o planeta, um serviço interno, uma bandeira falsa, como se diz. E eu fico sempre perguntando isso, por que a Globo se preocupa tanto em tentar desfazer, né, essas informações, ou pelo menos ridicularizá-las? Vamos ver esse vídeo e também vamos assistir a própria Globo também tentando justificar a ida do homem à Lua e ridicularizar a questão da farsa da Apollo 11, da ida à Lua dos americanos, enfim. Por que será que a Globo vai tão baixo, desce tão baixo, a fim de proteger os Estados Unidos e o sistema global? Por que será que a Globo se preocupa tanto com isso? Seria o mesmo cuidado que um bom empregado tem ao cuidar das coisas do patrão? Vamos assistir e você analisa comigo. O erro já começa na própria chamada da matéria, que diz que vai exibir uma reportagem sobre as teorias conspiratórias a respeito do World Trade Center. Mas na hora de apresentar a matéria em si, a Globo apresenta um tema duplo. As teorias conspiratórias sobre o World Trade Center e o escritor que desmente essas teorias. A Globo sempre faz isso. Chama a matéria de uma forma, na hora da exibição dessa matéria, exibe de uma forma um pouco diferente e às vezes totalmente diferente. Este é um documentário da era da internet. É um sucesso. Já foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo.
usando somente informações e imagens disponíveis na rede. O diretor do vídeo, um americano de 22 anos, defende teorias retumbantes. Primeira teoria: os aviões que se espatifaram nas torres não foram os aviões sequestrados. Foram outros aviões, controlados à distância e carregados de explosivos. Outra: as torres gêmeas estavam preparadas para implodir depois de atingidas pelos aviões. Conclusão do documentário: o 11 de setembro foi uma conspiração armada pelo governo americano para que a opinião pública apoiasse os ataques que viriam a ser feitos contra o Afeganistão e o Iraque. Isso faz sentido para você? E o abuso? Isso faz sentido para você? Como poderia algo fazer sentido para nós se nós só temos um lado da informação, o lado errado? É claro que para qualquer um que for feita essa pergunta vai dizer não há sentido. Não há sentido porque nós desconhecemos a verdade. O que nós conhecemos é o que a TV controlada nos informa. Teorias conspiratórias sobre os atentados em Nova York e Washington alimentaram milhões de linhas de pura bobagem na internet nos últimos 5 anos. Está definido, é pura bobagem. A voz de autoridade máxima da Globo falou, é pura bobagem isso aí, ó. Vocês esquecem isso, seus idiotas. É isso aí. Mas a investigação mais detalhada sobre o 11 de setembro, feita por uma comissão especial do Congresso americano e resumida nesse relatório de 567 páginas, mostra que a única conspiração real foi a que todos conhecem. Esse relatório, meu amigo, é hoje a maior razão de toda essa problemática que está ocorrendo nos Estados Unidos. Inclusive o próprio ator Charlie Sheen veio a público questionar o presidente quanto a esse mesmo relatório que o senhor está falando aí. Esse relatório que ninguém crê. O que está nele, as evidências mostram por todo lado, foi tudo forjado, tudo feito de forma obrigatória, da forma que o governo queria para encobrir os seus erros. Não vem falar de relatório não, meu amigo. Mostra que a única conspiração real foi a que todos conhecem. A única conspiração real é a que todos conhecem. Não é justo falar isso. Nós não conhecemos. O que nós sabemos é o que vocês têm dito. E como nós vamos confiar em vocês? Como, meus queridos? Vamos confiar na Globo? Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. E ainda acha que a gente é obrigado a conhecer. E tudo é que vocês conhecem. Eu conheço alguma coisa, rapaz? Eu conheço tudo errado. Você ensina tudo errado, rapaz. Essa emissora podre ensina tudo errado, como é que eu vou saber o que é certo? Mostra que a única conspiração real foi a que todos conhecem. A da Al-Qaeda, que conseguiu pôr 19 terroristas em 4 aviões de passageiros, provocando a morte de mais de 3.000 pessoas. E aí repete-se a versão contada já tantas vezes para que ela continue na nossa mente e não seja apagada pela versão real, que é essa que nós temos aí bastante informações sobre a internet. É assim mesmo que eles fazem. Eles mantêm isso vivo na mente da gente, a mentira, para a gente não esquecer e ter a mentira como uma verdade. Agora, você que gosta de subliminar, preste atenção, porque será usado agora um subliminar. O fundo musical, uma base de rap hop, que foi usado durante o World Trade Center, a farsa do World Trade Center, a Globo agora vai usar esse mesmo fundo musical. Isso é subliminar, porque esse fundo musical falou para você sobre a verdade. E agora eles vão usar esse fundo musical da nossa verdade, que é a verdade, com a mentira deles, para que subliminarmente também passe a tomar lugar daquela verdade que nós conhecemos, que é realmente a verdade. Isso é subliminar. Quem não está entendendo o que eu estou falando vai continuar boiando. Você que está entendendo, continue ligado. Vamos assistir essa musiquinha que a Globo maldosamente coloca subliminarmente no fundo. E analise aí junto comigo. O relatório oficial sobre o 11 de setembro foi uma das fontes usadas pelo brasileiro Ivan Santana para escrever o livro Plano de Ataque. Piloto amador, ele dedicou 3 anos para pesquisar o assunto. Passou 3 anos pesquisando e ainda teve como base esse relatório fajuto deles? Eu creio que o amigo perdeu muito tempo. Se houver assistido aqui no YouTube, pelo menos o canal 7 Artigos, o canal Deus Me Fortes, o canal Spirit TV Online, ou o próprio Verdade Oculta, eu creio que em 30 minutos o amigo teria todas as informações necessárias.
Mas eu sei o que acontece, eu já vi esse filme antes. Não é a primeira vez que a Globo usa esses personas televisivos. Foi assim também com Oswaldo de Souza, quando criaram a loteria. É hoje assim com a Super Nani do SBT. Foi assim com o Uri Geller. Lembra dele? Foi assim com o Beijoqueiro. São personas televisivos que incluem alguma coisa na cabeça do povo de acordo com o que a TV podre quer. Esse aí com certeza é mais um persona televisivo. Faz esse gesto não, meu senhor. Tem criança na sala, meu senhor. Não faz esse gesto, meu senhor. Aqui outro subliminar. A Globo aproveita a fala desse cidadão e coloca essa imagem. O nosso subconsciente, meu amado, é muito poderoso. O que você ouve fica guardado na mente, mas o que você vê fica muito melhor guardado. Essa imagem do avião batendo no Pentágono, isso não existe, isso é uma montagem da Globo. Coloca no momento dessa reportagem, isso é subliminar, claro, para que isso fique na sua mente guardado, e toda vez que você se lembre que o Pentágono foi atingido, para que você tenha certeza de que foi um avião, porque você está vendo o avião aí. Isso fica subliminar. Se você conhece subliminar, você sabe do que eu estou falando, e muitos aqui conhecem. Agora, os que não conhecem, procure conhecer, que você vai ver se eu estou falando besteira aqui. E aí, meu amado? Há uns tempos atrás dizia-se assim: e aí, me dá bala Juquinha, me engana que eu gosto. E a Globo, ela sempre deu bala Juquinha pra gente. Olha aí como é que eles gostam de mentir pra nós como se fôssemos crianças inocentes. Veja só, cara de pau, hein? A Agência Espacial Americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou. Deixa eu tentar imitar essa grande repórter. A NASA, a agência espacial que conseguiu esse grande feito, faltou pouco ela sair da tela, faltou pouco isso, para dizer que o americano, a NASA, fez um grande feito. Presta atenção. Grande feito admitiu hoje que falhou numa tarefa muito mais simples, conservar as imagens originais do evento. Essa bala Juquinha tem sabor de quê, hein? A NASA, o maior feito da história da humanidade, simplesmente falhou. Que desculpa é essa? Falhou em guardar as imagens? Essas imagens, minha amada, estão por todos os lugares. É cega, é o quê? E acho que o povo é o quê também? Para engolir as historinhas que essa Globo conta. A NASA falhou. É que a cartilha vem lá de cima. Os senhores do mundo mandam dizer, e aqui eles não querem nem saber se nós vamos engolir ou não. Eles dizem, porque tudo que o mestre mandar faremos todos. É Simon diz e acabou. Deveria mudar de Simon diz para Rockefeller, Rothschild diz, né? Seria mais apropriado. Vamos continuar ouvindo aí essa grande reportagem da Globo para falar a respeito do homem na Lua, para cada vez ficar mais firme na nossa mente de que o homem foi à Lua. Vamos ver realmente o que a Globo quer dizer para nós. Ainda é preto e branco, mas é nítido. É o homem pisando na Lua há 40 anos. Deixa eu repetir. É nítida. É preto e branco, mas é nítida. Foi isso que nós ouvimos? Ainda é preto e branco, mas é nítido. Mas é nítido. É incrível. É incrível como tiram todos nós brasileiros, tantos milhões de pessoas como otários. Dizer que essa imagem é nítida, todo mundo vê isso a vida toda, que isso não tem nada nítido. A imagem é nítida, tem que enfiar isso goela dentro de nós. E aí vem agora a seguir, você vai ver a desculpa. É a NASA que fez esse grande feito. Ele repete de novo que a NASA conseguiu isso tudo. Não conseguiu manter as fitas, apagou as fitas por engano. Que é isso? Me conta essa história melhor, porque isso é inacreditável. E eu fico bobo aqui, meus amigos, vocês que acompanham aqui há algum tempo já os trabalhos, como é que tem pessoas aqui, hoje mesmo aqui, você vai ver que deve ter comentários já por aí, vão colocar, falando mal do que nós estamos dizendo aqui. Isso é incrível. Não enxerga, como é que pode não enxergar? Parece aquela pessoa que segura-se tanto ao galho, tem tanta certeza que o galho não quebra, que ele fica assim no galho pulando, tá entendendo? Porque sabe que não vai quebrar. Então faz a gente no extremo de otário, porque não acredita que nós vamos enxergar. É isso que eles têm feito conosco. Vamos
Vamos continuar acompanhando aí e veja agora mais esse trecho. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima. E o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. A Agência Espacial Americana recorreu aos arquivos de agências e redes de TV para, neste 16 de julho de 2009, mostrar ao mundo como foi o 20 de julho de 69, o dia exato em que o homem pisou na Lua. Recorreu às agências de televisão para poder ter as imagens que eles não têm as originais. Eu não creio nisso, não creio mesmo. Eu posso até supor, não vou afirmar, mas posso supor que para poder se livrar logo do problema, que para cortar o problema pela raiz, o que fizeram? Apagaram logo tudo, porque tinha um monte de imagens ali que nós não poderíamos ver. A imagem de Neil Armstrong filmando a janela da nave é uma delas. Nós não poderíamos ver. Então eu creio que pode ser essa a causa deles terem apagado logo tudo, para matar o mal pela raiz. Apaga logo tudo, que aí se livra do problema, para não ter que estar escolhendo uma ou outra, porque até quem vai escolher essas fitas, as que serão ou não apagadas, de repente poderia até eles mesmos colocar na internet, né? Então, o que a NASA fala? Ó, para não sujar, para não ter nenhuma aí que vai nos comprometer, apaga logo tudo. Pode ter sido isso, eu não estou dizendo que é, porque eu não posso afirmar o que eu não tenho certeza. Mas você não concorda que pode ter sido isso? Aí apaga logo tudo para resolver o problema? Foi muito confortável viajar naquele foguete maravilhoso, disse hoje Buzz Aldrin aos 79 anos. 79 anos e continua sendo filho do diabo, né? Filho da mentira. Ah, rapaz. Não quanto à questão de ser confortável a viagem, porque nisso eu até creio. Porque que eles saíram daqui do chão, eles saíram. Eles foram lançados. Agora, ficaram ao redor da Terra. Isso é certo pelas imagens que nós vemos do Neil Armstrong filmando a janela da nave. Isso é certo. Tá certo? Agora, de que chegou à Lua, isso é mentira, meu senhor. Não fala essas mentiras aí não, que o senhor leva um tapa na cara, assim como já deu na cara de outras pessoas que chegaram para o senhor e afirmaram: tu é um mentiroso. Ele dá tapa na cara. Não pode fazer isso com ele, não. Não pode chegar para ele e falar que ele é mentiroso, não, que ele dá tapa na cara. É verdade. É terrível. O astronauta Edwin Aldrin, que perdeu a paciência quando o cara falou que ele era um mentiroso que nunca tinha ido à Lua. Aldrin virou-lhe a mão no pé do ouvido. Há quem questione seriamente, mas por que a bandeira americana balança se não há vento na Lua? A NASA responde, ela não balança, ela está amassada e é feita com arame, e fica assim por causa da gravidade. Ah, bem, agora sim, está explicado. Ela está amassada, ela é feita com arame, e ela fica assim por causa da gravidade. Então, ela está amassada, a gravidade faz com que... Ah, entendi. Não, essa aí, dessa vez eu concordo com a Globo. Tá bom? Dessa vez eu concordo. Dessa vez essa TV maldita que só quer o nosso mal, dessa vez ela está falando a verdade. Eu creio. Aí é simples de acreditar, né? É fácil de acreditar. Existe uma situação diferente da gravidade na Lua e a bandeira está amassada. Além de tudo, é uma hastezinha de arame para que a bandeira fique ali naquela posição. Então ela não está balançando, não tem vento. Essa é a situação. Está fechado esse assunto por mim. Nessa eu acredito na Globo. Está feito. Morreu. Agora, então, que um estúdio de Hollywood ajudou na restauração das imagens, as teorias conspiratórias ganharam força. Bom, essa reportagem feita no Fantástico aí nessa data aí, eu vou até parar por aqui. Porque irrita, eu fico irritado, me perdoe, mas eu saio do sério, eu não vejo essa televisão, eu já falei isso aqui e repito, na minha casa não se vê Globo, muito pouco se assiste TV, porque todas elas são comprometidas e todas elas alienam o povo, mas a Globo é a mãe delas, é a pior, então não se assiste Globo na minha casa, entendeu? Então vou parar com essa aí, vamos para outra agora. O que acontece? Essa televisão do diabo, ela gosta de ridicularizar, satirizar. E ela usa o próprio povo para isso. O cidadão comum da sociedade tem a grande chance dos 15 milissegundos de fama, quando é chamado para dar uma entrevista para poder ser ridicularizado nesses programas que a Globo faz, para ridicularizar alguma verdade que eles não querem que nós saibamos. Você vai ver agora, sobre a questão da Lua, essa prática sendo feita. Eu nem colhi imagens do povo aqui, porque eu também não vou participar dessa ridicularização, mas no meio dessa reportagem tinha imagem do povo. Tem ela original no YouTube e você procura o que você acha, com a imagem do povo no meio. Então, o que eu quero dizer?
para poder ridicularizar alguma coisa, para trazer para o ridículo, para fazer de chacota, para dar descrédito, eles usam em tom humorado, em tom de uma ironia, não aquela ironia que nós conhecemos, né, da época de Platão, de Sócrates, não é o método irônico, esse aí é louvável, é a ironia no sentido atual da palavra. Usam dessa forma para poder menosprezar e descreditar uma verdade que eles querem que nós tenhamos como mentira e até mesmo como uma coisa ridícula, para ridicularizar a verdade e principalmente eu, você, nós, que sabemos que o que eles falam é uma mentira e que tentamos aqui de alguma forma alertar a população disso, para que nós também sejamos ridículos perante as pessoas. Vamos assistir. Chegou a hora de desvendar os mistérios da internet. Parabéns, terráqueos! Amanhã faz 40 anos que o homem realizou um feito fantástico. A primeira viagem à Lua. Mas quem disse que o homem pisou na Lua? É tudo uma grande armação. É o que defendem os adeptos das teorias conspiratórias. Os conspiracionistas apontam uma série de indícios de fraude. Nós separamos as mais destacadas. Primeiro, a bandeira. Essa é a mais famosa. Como ela tremula se não há vento na Lua? E quem disse que a bandeira tremula? Ela só se mexeu quando foi manuseada pelo astronauta. O próprio movimento de torcer o pulso para colocar a bandeira no fundo ali, afundar a bandeira no solo, faz a bandeira tremular. Não precisa de vento. Agora complicou. Eu acreditei quando vocês disseram que a bandeira fica assim porque ela está amassada por causa da gravidade, mas agora é porque movimentaram a bandeira? Num dia vocês falam uma coisa, no outro dia falam outra. Agora, como é que eu fico perante meu público? Eu disse aqui que eu havia acreditado em tudo, e agora? Vocês falaram que era aquilo. A bandeira fica assim porque está amassada por causa da gravidade, por causa da arte. Agora é porque a pessoa manuseou. E outra coisa, tem imagens dessa bandeira sozinha tremulando. Não é só com alguém mexendo, não. Vá mentir lá longe. Por fim, a mãe de todas as provas. Pouca gente sabe que os astronautas deixaram no solo da Lua um painel que é usado até hoje. Funciona assim: laboratórios aqui da Terra emitem sinais que viajam até a Lua, batem no painel e voltam. Você pode hoje apontar um laser para a Lua e ver esse feixe refletido de volta para a Terra. Hoje. As informações são usadas sem discussão por cientistas de todo o planeta. Então quem colocou o espelho na Lua se não foi o homem? Quem colocou na Lua se não foi o homem? Ô, sujeito, nós não estamos falando que o homem botou, não botou não, sujeito. Lá em Marte, também já colocaram coisas lá e ninguém nunca foi lá. Precisa do homem ir lá para poder colocar alguma coisa? Isso é nos induzir ao erro. É nos chamar de idiota, de otário, de imbecil. Sabe o que é, meu amado? Eu acho que eu sei o que é. Eles já estão pensando que esse monte de vacinas que vem dando nas crianças desde os anos 80 para cá, esse monte de porcaria que jogam no ar, que botam nos alimentos, e ainda mais agora com o Codex Alimentário que está por vir, eles estão pensando que já está fazendo efeito, que nós já estamos muito burros já. Estão pensando isso, que nós já emburrecemos o suficiente já para eles enganarem a gente agora de todo jeito. Deixa eu dar um aviso aqui para eles, nós não nos emburrecemos tanto ainda não. Ainda não foi nessa geração que vocês conseguiram isso não. Eu lembro que nos anos 80 falava assim, essa geração é a geração do ano 2000, temos que cuidar dela agora. Muitos pensavam que cuidar daquela geração seria tratar de uma forma adequada, mas pelo que eu vejo, o que vocês queriam era tratar da forma que vem tratando já há muito tempo, e agora o Monsanto está chegando aí, O Monsanto está chegando aí, procure saber sobre o Monsanto aí no Codex Alimentário, procure saber. E aí eles estão achando que nós já estamos emburrecidos o suficiente para eles fazerem o que querem. Falar tudo quanto é idiotice, maluquice, bobice, vamos dizer assim, assassinando o Aurélio. Minha mãe costumava falar bobice. Hoje eu creio que ela estava certa, porque isso é uma bobice. Isso não existe. Portanto, quando você ouvir falar sobre a ida do homem à Lua, não há por que ter dúvida. É verdade, claro. Quer dizer, os conspiracionistas são capazes de dizer que não, que esse painel não existe, os astronautas não existem, os russos não existem. E a Lua? Você já pegou na Lua? Como é que você sabe que a Lua existe? E eu? Quem disse que eu existo? Esse final aí sempre a Globo fecha com a chave de lama, porque é podre, só fecha com podriqueira. Essa chave de lama para fechar está dizendo o que para nós? Que nós somos todos idiotas. Todos somos idiotas. Ele até faz uma chacota ao extremo. Isso não existe, aquilo também não existe, o outro não existe. E aí no final tem uma subliminar do capeta. O diabo, Satanás. No finalzinho tem uma subliminar satânica.
satânica. Essa é satânica, meu amado. Você que entende do que eu estou falando, preste atenção que eu vou repetir o finalzinho. Essa é satânica. O finalzinho é satânico. Como é que você sabe se existe se você não consegue pegar, se você não consegue ver? Fala algo assim, relacionado, sabe a quê, meu amado? Para colocar dúvida na sua mente sobre Deus. Como é que esses caras acreditam em Bafomete, em cabeça de bode, em Baal, em tanta porcaria? E coloca dúvida na nossa mente sobre também uma questão espiritual, que é Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Eu Sou. Você já reparou que a cada dia que passa, os rastros químicos, aqueles feitos pelos aviões, eles estão se acentuando de uma maneira terrível? A cada dia tem mais rastros químicos no ar. A cada dia mais e mais aviões bombardeiam essa química na atmosfera. E o mais incrível disso é que a gente não vê um órgão oficial do governo se pronunciando a respeito. Nós não vimos também uma televisão, essa televisão controlada, fazendo alguma matéria a respeito. Poxa, está na cara. Em todos os lugares estão passando esses aviões, despejando rastros químicos na atmosfera e sobre as nossas cabeças. E por que será que nenhuma televisão até agora noticiou isso? E nenhum órgão oficial do governo se pronunciou oficialmente quanto a isso? Nem no Brasil e nem fora. É muito estranho. Eu fico observando, por exemplo, também a questão lá nos Estados Unidos do World Trade Center. Hoje, quase que 90% da população americana, já estamos realmente nesse nível, quase 90%, tem certeza, convicção de que foi um trabalho interno, de que não foi um ataque terrorista. E mesmo assim, as autoridades de lá não comentam mais sobre o assunto, não buscam de maneira nenhuma dar uma informação certa à população. Inclusive, o ator Carlos Esteves, conhece? Não, mas Charlie Sheen você conhece, é o mesmo. Ele fez uma carta e enviou ao presidente. Nessa carta ele pede 20 minutos com o presidente Obama. E agora, por esses dias, o próprio ator publicou um vídeo, aqui mesmo no YouTube, sobre essa questão toda da farsa do World Trade Center. E por que o governo vem encobrindo essa situação? Por que o governo derrubou o World Trade Center? É o que o ator quer saber. Vamos assistir ao vídeo. Boa tarde, senhor presidente. Eu venho aqui hoje representando as famílias de todos que morreram em 11 de setembro. E há milhões e milhões de americanos. Espero que o senhor tenha lido a minha carta, 20 minutos com o presidente. E se não pôde ler, espero que alguém tenha levado a sua atenção. Nós temos algumas perguntas, e não são poucas. Estão detalhadas na minha carta. Mas as perguntas que eu lhe enviei não são as únicas. Como já disse na carta que lhe enviei, a comissão de investigação do 11 de setembro assegurou que mentiram para eles e foram forçados a não fazer uma investigação real. Todo o povo americano e no resto do mundo estão exigindo a verdade. Vamos continuar perguntando, é o que um patriota faz. Nós vamos fazer perguntas. O senhor, como presidente, tem o direito e o dever de iniciar uma investigação independente do Congresso Nacional sobre 11 de setembro. Queremos nosso país de volta, senhor presidente. Não peço somente ao senhor presidente, mas a todos e cada americano que acorde e exija a verdade. Nós contamos com você, senhor presidente. Esteja do lado da verdade. Eu creio que cabe uma análise um pouquinho mais profunda quanto à questão do livro 1984, também do filme, que nós estamos aqui já exibindo algumas imagens, e que você vai acompanhar na íntegra. O livro foi escrito em 1948. Para você ter uma ideia,
A televisão havia sido inventada há tão somente 10 anos anteriores a essa data. E aqui, para nós brasileiros, ela só chegaria 2 anos após 1948, exatamente em 1950. 1948 foi a data em que Assis Chateaubriand, o homem que trouxe a comunicação para o Brasil, havia feito uma viagem aos Estados Unidos até os estúdios da RCA, a Radio America Corporation, para conhecer um pouco mais desse novo instrumento que estava sendo criado, a televisão. E para hoje, com esse conceito que nós temos, com o conhecimento que nós temos da tecnologia, é fácil avaliar sobre essas questões de câmeras espalhadas em todos os locais, sobre a questão do Big Brother, sobre todas essas questões que envolvem o tema. Mas eu quero que você reflita comigo quanto ao pensamento, à mente humana, à concepção humana, o entendimento humano em 1948. A televisão estava sendo recém-criada naquele momento. E eu pergunto como um visionário poderia então descrever algo que nos dias de hoje é tão latente, é tão 100% correto, essa questão do envolvimento da mídia no dia a dia da população, a sua força de manipulação, a sua força de impregnar conceito, qualidade, regra, conduta, enfim. Como poderia alguém supor isso em 1948? Você acha que, de repente, há alguma coisa espiritual por trás disso? Há alguma coisa fora dos parâmetros humanos? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a televisão, ela já havia sido criada, inventada, com fins específicos. Por que eu digo isso? Porque se pararmos para imaginar e chegarmos à conclusão de que, por exemplo, o Fusca foi criado como instrumento de guerra, chegamos também à conclusão de que a internet foi criado como um aparato também de guerra, ou melhor, como nos ensinaram, de defesa, nós vamos perceber que a maioria das coisas que foram criadas foram com esse propósito, aos quais estão sendo agora utilizados. Nos aprisionar, nos manter como escravos, nos preparar para uma condição terrível que se aproxima a passos largos de toda a humanidade. Você observa um detalhe: a televisão de plasma. Nos idos dos anos 60, o seriado americano chamado Lost in Space, Perdido no Espaço, neste seriado, os personagens já tinham uma televisão de plasma. Maury, o que sabe do quarto estado da matéria? Quarto estado? Os gases, os líquidos, os sólidos e... Plasma. Plasma? Muito bem. Ligue a máquina de testes do plasma. Também um pouco depois, o personagem do Jornada nas Estrelas já tinha um celular. No próprio seriado Jornada nas Estrelas, já tinha o pendrive. Box, serial number S179. E aí nós ficamos perguntando, esses equipamentos que já existiam há tanto tempo, pelo menos a forma, o método pelo qual criá-los já existia, por que nós só tomamos conhecimento recentemente? E outra pergunta também que eu gostaria que você analisasse: será que tudo que foi criado até hoje pela tecnologia, será que tudo isso já nos foi apresentado? Ou será que ainda tem muito mais coisas que criaram e não nos apresentaram ainda, porque ainda não é hora de nos apresentar? Eu prefiro ficar com essa segunda opção. Na verdade,
como nós podemos, então, avaliar que tudo que foi inventado até hoje foi para o bem-estar social de cada um de nós? Tendo em vista todo esse esquema montado, toda essa preparação feita para poder diminuir a população do mundo, como nós podemos então afirmar que, por exemplo, o celular foi feito para o nosso bem? Não seria a intenção real do próprio celular, a questão das torres que estão montadas em toda a parte do planeta, não seria para nos vigiar posteriormente, para nos rastrear, para saber onde estamos? Tem muitas questões que nós devemos ficar atentos, porque nós crescemos com o conceito de que há alguém interessado no nosso bem-estar. Mas se nós formos analisar, nós vamos ver, por exemplo, que a ONU foi criada pela elite global, pelos senhores do mundo. A Organização Mundial de Saúde, pela mesma forma. O órgão aferidor da educação foi criado pela família Rockefeller. O órgão aferidor da saúde, também criado pelos senhores do mundo. O órgão aferidor da ciência e tecnologia, também criado por eles. Eles dominam tudo, tudo passa pelo controle deles. E como nós podemos, então, aqui ter a certeza de que tudo isso funciona para o nosso bem? Outra questão também que devemos sempre ter em mente: você imagina um criador de gado que more, vamos dizer, no Japão, e outro criador de gado que mora na Bolívia. O que eles têm em comum? O gado, tanto criado no Japão, nessa hipótese, como também na Bolívia, passam pelo mesmo crivo para controle de qualidade. A Organização Mundial de Saúde tem órgãos que regulamentam essas carnes que são vendidas em todos os extremos do planeta. A vacina que o animal toma passa pelo crivo deles. O que contém essas vacinas? A ração que esses animais comem passa pelo crivo deles. O que contém essa ração? E agora vai vir também o Codex Alimentário a partir de 31 de dezembro, e é bom que você tome conhecimento disso. Procure nos sites, pela internet, pelo Google, aqui no YouTube, onde você puder procurar. Procure informações sobre o Codex Alimentário, que é a regulamentação do sistema de alimentação mundial. Eu não vou fugir muito do assunto aqui, que é o Big Brother, embora esteja tudo envolvido. E, inclusive, quanto à questão do próprio programa apresentado pela TV, eu não vou dar detalhes nenhum, porque se você conhece muito bem, seria chover no molhado, trocar 6 por meia dúzia. Então, a relação que há entre o livro e o filme 1984 e o programa é total. Agora, eu não vou ficar aqui mostrando e parando com o outro, porque você conhece muito bem o programa, nós vamos então nos deter no filme. Né? É bom lembrar até esse próprio símbolo aí, ó, essa televisão que aparece o tempo todo no filme, não parece demais o símbolo da própria emissora aqui brasileira, a Globo? Né? Parece demais, é uma coincidência, pode ser, mas eu creio que as coisas sempre são criadas com um propósito específico, mas esse propósito específico eu creio que não é mostrado para nós. Nós apenas temos conhecimento do outro lado da moeda, você entende? Por exemplo, cria-se a internet como arma de guerra, ou melhor, perdão, de defesa. E agora, depois de anos, a internet é mostrada ao público e é permitido o acesso ao público. Não sabe-se até onde, porque o senador Rockefeller está doido para poder segurar tudo isso aí, né, da questão da internet. É outra matéria que nós estamos colocando também aqui. Mas o que eu quero dizer, meu amado? Para o autor do livro 1984, que é uma inversão de 1948, quando ele foi escrito, já nessa época, saber dessas coisas que ocorreriam agora, que estão começando a ocorrer, na verdade, de fato agora, e vão ficar cada vez mais parecidas com o filme, é porque ele sabia o propósito pelo qual esse equipamento de televisão havia sido criado. Era mais uma arma de guerra. Não guerra de uma nação contra outra, mas a guerra do bem, aliás, a guerra deles produzindo o mal contra o bem. Eles contra nós.
A história se passa em um período no qual o totalitarismo domina o mundo inteiro. O planeta está dividido em 3 grandes blocos: a Eurásia, a Lestásia e a Oceania. E cada um desses blocos tem basicamente a mesma doutrina ideológica. O governo controla tudo e o povo vive em um constante estado de alienação, onde são manipulados a acreditar e, pior, a seguir voluntariamente os descabidos preceitos do partido. A supressão da liberdade é tão grande que existe a polícia do pensamento, a qual pune quem comete crimes de ideia, ou seja, ideologias diferentes da ideologia do partido. Além das filmagens que o Estado faz das pessoas através do Big Brother dentro de suas próprias casas. E o mais desanimador, o governo cria o Nove Língua, uma espécie de idioma que mantém apenas uma palavra para expressar um conceito, e as outras foram excluídas juntamente com aquelas que poderiam expressar uma ideia contrária à ideia do sistema dominante. Com isso, em um futuro próximo, quase ninguém disporia de recursos linguísticos para formular uma oposição a tal situação. Essa é uma visão pessimista que praticamente não possibilita esperanças. O protagonista é o incerto e promíscuo Winston Smith. Ele vive na Oceania. Não devemos confundir com o continente do mesmo nome, pois no filme trata-se do megabloco que congrega países de todos os oceanos. A União da ALCA, a Área Livre de Comércio das Américas, Reino Unido, Sul da África e Austrália. Portanto, não parece estar tão distante da realidade. Winston Smith é um pequeno funcionário do governo que trabalha para o Ministério da Verdade. Nesse órgão, as informações antigas são refeitas para criarem uma constante noção de perfeição do Estado e do seu suposto chefe maior, o Big Brother, o grande irmão. Nada diferente do que fazem os jornalistas de hoje. Smith intimamente não concorda com as atrocidades que o partido comete. 1984 é um manifesto contra a autoridade global que ora se desenha, e também é um alerta para os perigos que em nossos dias estão surgindo com o avanço tecnológico e com a nova ordem mundial. Ele amedronta ao descrever essa iminente sociedade e nos faz refletir sobre a necessidade de um combate imediato, ou então de nossa sujeição ao que veremos a seguir. Repare bem a cena deste comercial. Um dia tranquilo na vida de uma família. Observa-se algo estranho e... um caos. É que a coisa está ficando mais séria. Esse não foi produzido pela MTV. Foi produzido pelo próprio governo americano, pela FEMA. Parece que a mensagem que eles querem falar é o seguinte: o bicho vai pegar, se prepare, e dê o seu jeito. Não parece que é essa a mensagem? E no final, ready. Que é isso? E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje.
Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, ninguém ouvia falar em Big Brother. Agora hoje, se você pergunta a uma criança de 3, 4 anos de idade, ela vai te dizer o que é o Big Brother. É um programa da televisão. Agora, esse programa não é exibido só no Brasil. Ele é exibido em todo o planeta. Às vezes perguntamos, por que o programa não foi exibido antes? Porque não era a hora. Tudo tem sua hora. A todo tempo. Há tempo para todo propósito. Não só para os que conhecem essa palavra e praticam, como também aqueles que estão do outro lado, mas que conhecem também essa palavra. Você me entende? E o momento de aplicar o Big Brother foi no momento qual ele foi aplicado. Só que Big Brother, meu amado, você que nos assiste e nos acompanha, que também faz estudos sobre essas questões, sabe que não é bem esse programa. Esse programa é uma referência do Big Brother. O Big Brother, essa palavra Big Brother, o grande irmão, no sentido de dar uma proteção, alguma coisa assim, foi extraído diretamente de um livro de 1948, chamado 1984, em inglês. E hoje, na Inglaterra, acima de tudo, que é uma das sedes dos Senhores do Mundo, eles estão em Londres, no Vaticano, e em Colômbia, Washington, Estados Unidos. Londres hoje é a campeã do Big Brother. Os Estados Unidos não está muito atrás, não. E o Brasil vem também seguindo essa trilha. Vamos assistir agora a um vídeo especial sobre o real Big Brother. O governo não ouve ligações telefônicas domésticas sem aprovação da justiça. A companhia telefônica não está violando os direitos do povo americano, dos seus clientes, com o que ela vem fazendo. Todos os americanos têm suas gravações telefônicas gravadas e seus e-mails interceptados sem aprovação da justiça. O que você diz? Você está perguntando sobre o funcionamento desse programa e eu não estou a par disso. No último ano, os americanos começaram a aprender sobre os esforços sem precedentes do governo para monitorar o comportamento daqueles que vivem dentro de nossas fronteiras. A Agência de Segurança Nacional, a NSA, reporta que possui grampeado alguns dos sistemas de telecomunicação do país sem a permissão da justiça. Rastreando e analisando o conteúdo das chamadas telefônicas e dos e-mails e focalizando a atenção sobre conversações específicas. A companhia telefônica declinou do nosso pedido para uma entrevista, mas o seu Relações Públicas fez uma declaração em entrevista coletiva à imprensa. A nossa empresa não provê informações pessoais de seus clientes à força da lei ou agência governamentais sem aprovação legal. A Verizon não confirma nem nega possuir ligações com a Agência de Segurança Nacional e disse que não passou nenhuma gravação telefônica de seus clientes ou quaisquer dados. Mas o envolvimento das empresas de telecomunicações e a NSA é muito clara. Mas uma coisa não é. No mundo após 9 de setembro, o governo federal criou uma aliança com as empresas para serem suas aliadas na guerra contra o terrorismo, fornecendo dados que podem ser cruciais para determinar quem está em risco. Em um mundo em que quase todo mundo e tudo está em risco, com a vigilância, esses dados vão crescer. Mas ainda muitas pessoas nesse país, quando perguntadas se elas não ligam para a perda de sua privacidade, respondem com o refrão: porque eu deveria me preocupar, eu não tenho nada a esconder. Eu honestamente não entendo essas pessoas, podem fazer isso dentro de tantas residências. É nisso que Adam acreditava quando descobriu que seu telefone celular pessoal estava sendo gravado em uma investigação privada. Eu nunca ouvi falar dessa coisa, onde a NSA e o governo inteiro... Para mim, eu estou seguro 100%. Nós precisamos muito do seu testemunho. Sem dúvida entendemos suas intenções e como você está se sentindo. Viver por essa experiência mudou minha visão drasticamente, porque ouvir sobre quando alguém rouba algo que é meu e ainda pretende usar contra mim é potencialmente tentar usar contra mim as minhas próprias informações. Adam teve suas gravações telefônicas roubadas e ninguém parece ver isso. Isso é claramente um roubo, é um assunto de polícia. Como isso é possível?
No novo mundo, com todas essas novas tecnologias, registros estão sendo criados sobre as atividades que costumavam ser privadas e sagradas. Esses registros não estão mais focados somente nas casas das pessoas, onde você possui proteção institucional sobre espionagem. Agora eles estão sobre incontáveis empresas que interceptam nossas vidas, a chamada terceira parte, que é proibido na Constituição. Isso é exatamente o que os fundadores da América queriam prevenir. Queriam prevenir que o governo vasculhasse as pessoas comuns, jogando uma rede gigante para conseguir pessoas presas na rede ao puxar. Eles queriam impedir isso. É para isso que existe a Quarta Emenda. Porém, a Suprema Corte, precisamente nos anos 70, com a terceira parte, tem informações suas. Você não deve ter esperança de privacidade em suas informações. E assim você não possui a proteção da Quarta Emenda. O futuro promete trazer ainda mais tecnologias invasivas no corpo. O que você costuma ver nos filmes acaba virando realidade. Ideias que uma vez foram vistas como ficção científica hoje em dia são parte integrante do dia a dia comum. No ano 2006, grande número de empregados da empresa de vigilância de segurança chamada City Watchers, em Cincinnati, Ohio, foram implantadas com microchips. Eles fazem uma pequena incisão no seu braço, onde o chip é implantado e fica debaixo da sua pele. Fale com a mulher que está no monitor B. O diretor diz que a sua companhia estará nas mãos dos funcionários com chip implantados, que permite as pessoas se identificarem passando o braço na frente do scanner. Não há Big Brother, porque não há informação sobre você naquele chip. Se os dados estiverem no banco de dados, essa pessoa poderá entrar na empresa. Scott Silver é diretor da Apply Digital, a empresa proprietária da VeriChip. Essa empresa da Flórida desenvolve, produz e comercializa os chips, cujo objetivo primário era para rastrear animais e pacientes que precisavam se comunicar com seu médico em situações de emergência. O scanner é ligado, passa perto do braço, aparece o número de identificação de 16 dígitos e tem uma porta serial embaixo do scanner e os dados vão para o computador ou laptop. E lá vem minha foto, meus documentos, meu registro médico na tela. Aqueles que temem o aspecto Big Brother, que o governo vai ser capaz de implantar esses chips em todo mundo para rastrear todos os seus movimentos, não existe tecnologia de localização capaz disso de forma alguma. Os chips implantáveis são assustadores, mas realmente as pessoas não deveriam se preocupar, você não acha? Sim, eu acho que existem bons assuntos e maus assuntos. Eu acho que uma das coisas sobre o chip é esse. Eles podem ser lidos por alguém atualmente, eles não podem ser lidos à distância. Mas e se eles puderem no futuro? Não poderemos dizer o mesmo. No futuro, muitos poucos irão dizer o mesmo. Galileu está para ser lançado, seu alcance será mundial desde o início. O sistema de navegação por satélite Galileu foi lançado para levar a vigilância a um grande novo nível. A localização global, margem de erro de 2 metros, quando os atuais GPS têm margem de erro de 15 metros. Essa precisão não apenas fará com que a segurança seja aumentada, como também permitirá novos usos a serem desenvolvidos. Sem dúvida que muitos desses novos usos trarão benefícios, mas os mesmos avanços vêm com riscos. Pois cada avanço vem acompanhado de ameaça que permite um abuso da tecnologia. Com a tecnologia usada hoje para ajudar a combater o crime, amanhã será usada para combater a liberdade de expressão ou os dissidentes políticos. Dr. Eric, um dos pais da biometria, sabe das possíveis ameaças que a tecnologia promove. Eu li um artigo em que você diz 50 anos passaram e eu olho para a minha vida e minhas descobertas e eu não quero ser aquele que as pessoas digam, opa, ele é igual ao cara que inventou a bomba atômica. Isso está acima da tecnologia, portanto, para qualquer tecnologia lucrativa, nós temos que insistir em quem levará a responsabilidade. Charlie Morgan, líder de uma das maiores empresas de coleta de dados do mundo, também tem suas preocupações.
Todos estamos ocupados, quer dizer, eu estou preocupado se o governo for usar essa coisa, sabe? Isso pode trazer o Big Brother. Mas é algo muito interessante porque nós já estamos completamente entupidos disso. Aplicações de vigilância ao vivo. Não acreditam que já há vigilância demais? Isso vai se tornar crítico dentro dos próximos 10 anos ao tentarmos estabelecer um balanço entre os direitos civis das pessoas e a habilidade do governo de captar informações pessoais dessas pessoas. E o que eles fazem nesses 10 anos irá controlar a nossa privacidade por gerações. Das regulamentações sobre vigilância eletrônica, as últimas maiores foram estabelecidas nos idos de 1986. Nós precisamos de uma infraestrutura de regulamentações para proteger a privacidade. Neste momento não temos nenhuma sequer que se aproxime das novas tecnologias que nós já temos. O público precisa colocar pressão nos legisladores estaduais e federais para fazerem alguma coisa a respeito disso. É importante que o público esteja ciente do que está acontecendo para não sair machucado. É interessante às vezes parar para pensar o quanto nós confiamos, como somos confiados. Confiamos tanto e tanto e tanto no sistema. E será que alguma vez, pelo menos alguma vez, paramos para questionar essa confiança que é colocada no sistema? Ou será que devemos realmente confiar sempre cegamente nele? Quantas e quantas informações nossas, de livre e espontânea vontade, nós digitamos todos os dias nos teclados dos computadores da vida, nos terminais de banco. E, meu amado, a tecnologia hoje, que nos facilita tanto na vida para tantas coisas, será que convém pensarmos que toda essa tecnologia que já nos foi apresentada, e também a que ainda não foi nos apresentada, será que todas são para o nosso benefício? Nós podemos confiar realmente no computador, nos sites da internet, o qual nós expomos as nossas vidas? Algumas pessoas questionam isso. O Google é a ferramenta de pesquisa mais poderosa da Terra. Hoje, milhões de usuários usam o Google para buscar todo tipo de informação. Um projeto universitário agora domina toda a internet. Em 1997, Larry Page e Sergey Brin desenvolveram a conhecida PageRank, um algoritmo matemático bastante complexo. Ele é capaz de classificar páginas da internet pela sua relevância. E essa invenção inovadora terminou por transformar o acesso à informação. O Google se tornou rapidamente a primeira escolha de busca da internet. Isso foi apenas o começo. Hoje, o Google tem lucros enormes, dominando os anúncios na internet. Está caminhando para se tornar a companhia mais valiosa do mercado global. Mas isso não se trata só de dinheiro. Esses homens buscam uma visão maior, o plano master do Google. Todo tipo de informação será acessível a qualquer um, controlado pelo próprio Google. Você crê que não será para o mal? Novos produtos e serviços surgem a toda hora na plataforma Google, tudo de graça. Você não se preocupa pela sua privacidade? A perfeita união entre software e hardware, chamado Google One, dá à companhia muito mais poder de processamento do que qualquer outra no planeta. A Google armazena toda a internet conhecida nesse gigante banco de dados. E mais, o Google oferece 7 GB de armazenamento grátis.
Não há segredo. Todos os e-mails, incluindo aqueles recebidos pelos seus amigos, são escaneados. O Google está coletando dados pessoais metodicamente e de muitas formas diferentes, usando cookies e informações da conta, apenas para oferecer anúncio de textos. O Google já hoje pode criar dossiês incrivelmente detalhados sobre cada um de nós. Um ex-agente da CIA alega que o Google está cooperando clandestinamente com o governo americano, incluindo a CIA. Aparecendo como uma das melhores ferramentas, o Google já começou a expandir o seu domínio online. Controle total. Não apenas na internet. O Google está conduzindo atualmente pesquisas nos campos de biologia molecular e genética. E se o Google tiver um arquivo sobre você, incluindo até mesmo a sua informação genética completa, todo ser humano está se tornando totalmente transparente. O que você acha? O Google realmente se preocupa com a nossa privacidade? Nova ordem mundial. Milhares de milhões de pessoas no planeta Terra vivem na ignorância. Debaixo dos nossos próprios olhos, os políticos estão a avançar com um plano global. Desde o tempo de Napoleão, sociedades secretas têm influenciado os políticos a dominar e conquistar a Europa. Agora, no século XXI, o seu longo e árduo trabalho está dando frutos. A nova ordem mundial é sobre a centralização do poder. É silenciar qualquer crítica pública ao sistema. É comercializar e vender tudo como um produto. É sobre fechar escolas e hospitais do Estado, tornando-os em prédios e depois deixar as companhias privadas obter lucros para ensinar as suas crianças a vender-lhes drogas. As sociedades secretas e as organizações políticas que chefiam a nova ordem mundial utilizam variados símbolos e números. Assim que aprender a sua linguagem secreta, você terá o olho que tudo vê. O sonho americano nunca aconteceu. O pesadelo americano está aqui. Os Illuminati. John Kennedy foi o último presidente da América verdadeiramente popular. Ele apelou para a redução da máquina de guerra americana. Lyndon B. Johnson e o FBI emboscaram John Kennedy na Dealey Plaza, no Texas. Pessoas por todo o planeta ficaram horrorizadas com o assassinato de John Kennedy. Um homem inocente chamado Lee Harvey Oswald foi culpado do assassinato. Depois de ter sido espancado, torturado, Lee Harvey continuava a clamar a sua inocência. Nunca teve permissão de acesso a um advogado. O FBI tentou encobrir o seu envolvimento no assassinato. Permitiram que Jack Ruby assassinasse Oswald ao vivo para as câmeras. O relatório da Comissão Warren afirma que Lee Harvey era culpado. Alguns dos membros da Comissão Warren eram maçons proeminentes. Lyndon B. Johnson dá por encerrada a investigação ao assassinato de John Kennedy. Robert Kennedy concorre à presidência dos Estados Unidos. Ele promete terminar com a guerra do Vietnã. Também ele é assassinado. Milhões de pessoas choram a morte de Robert Kennedy. E choram a morte da democracia americana. Em 1967, Anthony Hilder desmascara a rede das sociedades secretas americanas. Anthony Hilder é falsamente acusado de hipnotizar Sirhan Sirhan, que assassinou Bob Kennedy. Anthony Hilder e Jordan Maxwell desmascaram a sociedade americana Skull e Bones.
que utiliza os mesmos símbolos da SS nazista. As ligações de Bush e os nazistas. A fortuna da família foi conseguida através de negócios diretamente com Adolf Hitler e ajudaram a financiar o Holocausto. O olho que tudo vê da maçonaria mundial está na nota de $1 americano. Historiadores descobriram que bancos americanos financiaram os dois lados da Segunda Grande Guerra. Bancos americanos continuaram a retirar proveitos da guerra. Em 1980, bancos americanos e o governo britânico forneceram armas a Saddam Hussein. Em 87, companhias americanas de armamento biológico venderam peste bubônica para Saddam Hussein. Em 91, o Iraque e Kuwait foram destruídos por armas que foram fornecidas pelos americanos e britânicos. 1991, o bilionário petrolífero texano George Bush deixa deliberadamente Saddam Hussein no poder. George Bush, através do rádio, dá informação oficial de que a guerra acabou. All United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. Muitos dos militares iriam brevemente morrer da síndrome da Guerra do Golfo. Vacinas letais contra armas químicas mataram mais militares da tempestade no deserto que os soldados de Saddam. A guerra é um grande negócio. É por isso que George Bush deixou Saddam Hussein no poder. Campos de petróleo em chamas podiam ser avistados do espaço, causando assim poluição aérea em uma escala global. A companhia petrolífera de George Bush obteve elevados lucros após a Guerra do Golfo. Por todo o mundo, o preço da gasolina quase que triplicou, levando à recessão. Bancos e corporações americanas lucraram com a imensa campanha de limpeza. Os contribuintes britânicos pagaram as armas que foram dadas a Saddam Hussein através do plano de exportação de empréstimos bancários britânico. O petróleo do Iraque foi então enviado para os Estados Unidos. Em contrapartida, os Estados Unidos deram ao Iraque vacinas fora de validade. As sanções econômicas levariam à morte 500 mil crianças iraquianas. They saw this, but they don't know why. We are human like you. O que está em questão é mais do que um pequeno país. É uma grande ideia, uma nova ordem mundial. 11 de setembro de 1991. George Bush anuncia a nova ordem mundial. Esta é a melhor oportunidade para começar a estabelecer a nova ordem mundial. O que penso a respeito é isso que está sendo descrito, porque o mundo tem mudado muito. E por que o mundo tem mudado muito? Porque uma nova ordem mundial é para um novo tipo de civilização. O dólar americano. Na parte de trás da nota de $1, vem o símbolo que está na parte esquerda da nota, escrito Annuitquept, que significa: o nosso empreendimento é agora um sucesso, ou o nosso empreendimento está coroado de sucesso. Annuitquept. Então dizem, tudo bem, tem um empreendimento, e está agora coroado de sucesso. De que empreendimento estão falando? Novus Ordo Seclorum. Novus é novas, que quer dizer nova. Ordo é ordem, e seclorum é de onde retiramos a palavra secular.
popular. Então quer dizer, é uma nova ordem do mundo, ou a nova ordem mundial. A nova ordem mundial de George Bush é atualmente um sucesso. Em 1934 foi quando a Casa da Moeda Americana conseguiu efetivamente o controle total sobre o sistema monetário americano. E foi quando afirmaram, é agora um sucesso. Porque isso é um símbolo, isso é o emblema de uma sociedade secreta. Uma sociedade secreta que os maçons chamam de os Illuminati. Eles foram uma sociedade secreta fundada no sul da Alemanha. Eram chamados de os Illuminati, os iluminados, os mais brilhantes. Isso foi em 1774. E os Illuminatis bávaros criaram seus planos para o que iria fazer na América e também como iriam fazer. O triângulo no topo com a luz que emana à sua volta é Horus. O deus dos antigos egípcios, uma pirâmide egípcia. Não se encontram pirâmides na América, encontram-se no Egito. E essa pirâmide é o símbolo do olho, que era na religião egípcia Horus, o sol recém-nascido. Todas as manhãs, quando o sol nascia, o seu nome era Horus. Era a divindade solar no Egito. Horus era o filho de Deus, a luz do mundo que nascia. Era o nosso Salvador que nascia. Assim, Horus era referido como Deus Sol. É por isso que a luz emana à sua volta, porque é um sol. O sol é o olho de Deus. Os antigos egípcios acreditavam que a pupila de Deus estava a nos vigiar. Por isso, o sol era muito brilhante. E assim ainda hoje, nos referimos a alguém que é extremamente inteligente, como brilhante. É por isso que Deus, sendo o mais brilhante de todos, logo o Sol é o mais brilhante, pois é o olho de Deus. Existem 13 camadas na pirâmide. O algarismo romano, no fundo, é 1776. Muitas pessoas pensam que é por causa do país ter sido fundado em 1776. Mas não é por isso, eu já disse. Isso está num documento publicado em 1774 e 1775. E em 1776 a numeração romana apareceu nele, na Europa. O algarismo romano referia-se à altura em que esta sociedade secreta foi criada e se tornou realmente uma sociedade secreta e começou a funcionar. Eles foram as bases para o que atualmente chamamos em nosso país. Os Illuminati bávaros foram a base para o que atualmente chamamos de facção Colômbia. A facção Colômbia dos Illuminati chegou aqui logo após a formação do governo americano. E é por isso que atualmente temos o ônibus espacial chamado Columbia, a produtora de cinema Columbia, a TV Columbia Broadcast System, a editora de discos Columbia, a Universidade de Columbia e a televisão Columbia, sistema de transmissão, a CBS. Qual o logotipo da CBS? É o olho que tudo vê. E é por isso que o nosso governo está no Distrito de Colômbia. Porque essas pessoas são donas do nosso governo, imprimem o nosso dinheiro, são donas não só do governo como também de nós. Nós somos propriedades deles. Assim por dizer, essas pessoas imprimem o dinheiro, governam o país e são nossos donos. São donos de tudo que há no país. Então criam as leis, e é por isso que podem decidir quem pode matar, quem pode escapar com o que seja, porque são eles que criam as leis, eles quem decidem. E como já disse antes, existem 13 camadas nesta pirâmide. Também 13 letras em Anuit Coeptis. O 13 é um número muito importante para esta sociedade secreta. Há 13 estrelas aqui, que juntas formam o hexagrama. Tem 13 vagens, 13 folhas, 13 flechas, 33 penas aqui, 33 penas ali, que são sequências de 13. O 13 é baseado no que chamamos de simbolismo maçônico. Os maçons desenharam esta nota. Tudo é feito em sequência de 13. E novamente te chama a atenção para o fato de haver 13 estrelas aqui, que coletivamente formam o hexagrama. Há uma razão para tal. No topo da nota de $1, vemos esta pequena imagem. Mas se ampliamos a imagem, então veremos que é uma pequena coruja. O símbolo da Sociedade de Boêmia. A Sociedade Boêmia reúne-se na Califórnia todos os anos, nas 2 últimas semanas do mês de julho. Eu tenho fotografias que mostram todos os presidentes americanos vivos.
excluindo o atual, mas todos os presidentes vivos no Bohemia Grove, na Califórnia do Norte. E estão todos trajados de vermelho e preto, como veste da Ku Klux Klan. Mas o que interessa é que estavam vestidos desta forma. E isso é uma visão e tanto. Ver presidentes vestidos como membros da Ku Klux Klan e estão em frente a uma grande cavidade em chamas. De trás deles há uma coruja com cerca de 6 a 7 metros e meio de altura. E os artigos nas revistas, eu tenho 2 ou 3 revistas que apresentaram basicamente as mesmas fotografias. E afirmam que os presidentes reúnem-se com todos os grandes líderes mundiais, que são patrões da indústria, chefes de estados do mundo, e com os homens mais importantes e corruptos do planeta. Reúne-se em todos eles, na Califórnia do Norte. Tem rituais onde depois da meia-noite vão para a frente desta coruja. E que bela imagem se tem! Todos os presidentes trajados como membros do Ku Klux Klan, com robes pretos e vermelhos diante de uma coruja. E estes são os presidentes dos Estados Unidos. A razão pela qual escolher a coruja é porque a coruja é um símbolo utilizado na Europa pelas sociedades secretas. Dizem que a coruja é sábia, porque ela pode ver as coisas na escuridão. E é por isso que a pirâmide e a coruja estão onde estão, porque são muito brilhantes e sabem coisas que você não sabe. Nós estamos sendo governados por políticos que tomam conselhos com bafometes e demônios. Sim, estamos. A forma como o mundo está estruturado é como uma pirâmide compartimentada. E são pirâmides dentro de pirâmides, como as bonecas russas. Então tem-se uma pirâmide compartimentada, que é, por exemplo, o governo britânico, onde as pessoas na base não sabem o que as do topo realmente pensam. O que realmente é a agenda. Como num banco, onde tem-se as pessoas no patamar inferior, que recebem os cheques do balcão. Eles não sabem o que se passa acima deles. E estes não sabem o que se passa acima deles também. E eventualmente em todas essas pirâmides, existe um pequeno número de pessoas no topo, que são as únicas que sabem como todo o jogo se encaixa. Todos os outros representam o seu papel na ignorância. O que os Illuminati fazem é assegurarem que unicamente os seus parceiros, ou os que não sejam um problema para eles, cheguem a esses níveis de poder, em que decisões terão que ser tomadas para fazer avançar essa agenda. Quando muitas das vezes as pessoas dizem, bem, você vê essas pessoas em todos os lados, vê esta, vê aquela. Não, espere um pouco. Não. Elas estão nessas altas posições de poder. Então, por causa desse processo de filtragem, se não for um de nós, não irá ser patrocinado pelas pessoas certas, para atingir então essas posições de poder. E se passar pela peneira, irá haver um escândalo. Ou irá ocorrer algo que iremos trazer ao lume e que irá destruí-lo, porque você não é um dos nossos. Porque a relação das pessoas que estão dentro destes negros rituais satânicos e etc., que tem posições de poder no mundo, é muito elevada. Em comparação com a população em geral, onde não é tão elevada como isso. Então a pergunta responde-se a si mesma. Pela minha experiência, quando as pessoas dizem, acho que o primeiro-ministro britânico está envolvido. E a minha resposta é, ele é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha? Então está envolvido. Principalmente a Grã-Bretanha. Porque a razão de não se poder criar boatos sobre o primeiro-ministro britânico. Nunca. E o presidente dos Estados Unidos, seja democrata ou republicano, é porque ambos respondem exatamente aos mesmos mestres. E Blair e Bush, que são fantoches, o verdadeiro poder não se vê. As suas aparições públicas são a nível de fantoches. Eles estão muito mais aterrorizados por aqueles que estão nas sombras e lhes dão ordens, do que a reação do público a eles. Porque o máximo que a reação pública lhes pode fazer é tirá-los do poder. Não é o máximo que as pessoas das sombras podem fazer. E é por isso que Bush e Blair dizem a mesma coisa. Porque são as mesmas pessoas que estão entregando os textos. Portanto, sim, com certeza que está envolvido, assim como a família real britânica. E os horrendos rituais que ocorrem em locais como Belmore Hall.
Eu fui agente do FBI durante 27 anos e meio. Por ocasião da minha reforma, eu era o agente especial responsável pela divisão do FBI de Los Angeles. Fui qualificado pelos tribunais como um especialista em cultos e em abusos em rituais satânicos. Eu tenho informações de várias fontes, de que juízes, procuradores gerais, advogados e médicos, e muitos indivíduos proeminentes, incluindo atores, atrizes, jogadores profissionais de futebol americano e beisebol, estão envolvidos nesse tipo de atividade. Sammy Davis Jr. e Aton Lev, líderes da Igreja de Satã. Se recuarmos 225 a 230 anos, temos o que chamamos de os Illuminati, que se estabeleceram em 1776. E os objetivos dos Illuminati, tudo isso está bem documentado, são de dominarem o mundo. Uma das melhores maneiras de assumir o controle do mundo é controlar a mente das pessoas e apoderarem-se de um país através do controle das mentes. Então, o que está acontecendo na América baseia-se nas minhas pesquisas e também nas minhas entrevistas com inúmeros indivíduos. É que os poderes das mais altas hierarquias, as pessoas dos Illuminati, estão utilizando o culto satânico como meio e como ferramenta para condicionar as pessoas e para fazê-las vítimas do programa de controle mental MK Ultra. Existem provavelmente perto de 4 milhões de praticantes satânicos nos Estados Unidos, baseados nas minhas informações. Estamos falando de forças do oculto, estamos falando do pentagrama de 5 pontas, que foi usado pelos adoradores de Satanás durante milhares de anos. Se retirarem as 5 pontas de uma estrela de 5 pontas ou de um pentagrama, sobrará no meio um pentágono. O pentágono está direcionado para a estrela do norte, porque, de acordo com os antigos babilônios, é onde se reúne o poder dos deuses do norte e da guerra.